Quando você entra em pânico financeiro real, aquele pânico visceral que te domina completamente, aquele pânico paralisante que te congela no lugar, aquele pânico sufocante que parece tirar todo o ar dos pulmões, o que exatamente acontece no seu corpo físico, na sua mente consciente, no seu campo energético? Seu coração dispara violentamente, batendo tão rápido que parece que vai explodir fisicamente dentro do peito. Sua respiração fica superficial, rápida, inadequada, deixando você tonta e desorientada por falta de oxigenação apropriada. Suas mãos tremem visivelmente, incontrolavelmente, como se tivesse perdido completamente o controle motor fino. Seu estômago se contrai violentamente, criando aquela sensação horrível de nó apertado, de aperto doloroso, de náusea iminente. Sua mente entra num loop destrutivo e obsessivo, onde os mesmos pensamentos aterrorizantes se repetem compulsivamente, sem parar, sem descanso, sem alívio, girando e girando numa espiral descendente cada vez mais desesperadora. Mas aqui está o que a maioria absoluta das pessoas não percebe, não entende, não reconhece até ser tarde demais. Pânico não é apenas sensação desagradável que causa desconforto temporário. Pânico não é apenas emoção negativa que você preferiria não sentir. Pânico é bloqueio energético total, completo, absoluto. Pânico fecha hermeticamente, completamente todas as portas e janelas metafóricas por onde soluções, oportunidades, ideias, ajuda, dinheiro poderiam entrar na sua vida. Quando você está em estado de pânico total, você se torna energeticamente impermeável, impenetrável, inacessível a qualquer ajuda externa tentando chegar até você. É literalmente como se você construísse uma parede energética sólida, grossa, impenetrável ao redor de si mesma, fechasse-se completamente dentro dessa parede e então gritasse desesperadamente do outro lado dessa parede pedindo socorro, implorando por ajuda, suplicando por solução, mas ativamente, constantemente impedindo, através da vibração de pânico, que socorro chegasse, que ajuda penetrasse, que solução se manifestasse. Você está simultaneamente pedindo desesperadamente e bloqueando completamente. E essa contradição energética mantém você presa num ciclo vicioso que parece não ter saída possível. Emma Curtis Hopkins não era apenas professora espiritual que falava conceitos bonitos e inspiradores sem substância prática. Ela estudou profundamente, cientificamente, meticulosamente, durante décadas inteiras, esse fenômeno específico de como o pânico bloqueia a manifestação, de como o medo paralisa fluxo, de como o desespero repele exatamente aquilo que você mais precisa desesperadamente. Ela trabalhou pessoalmente com centenas, provavelmente milhares de mulheres ao longo de sua longa carreira, e viu repetidamente, constantemente, o mesmo padrão destrutivo. Mulheres em crise financeira severa entravam em pânico total e esse pânico bloqueava completamente qualquer solução tentando se manifestar, prolongando e intensificando a crise desnecessariamente. E Emma descobriu algo absolutamente revolucionário, algo que mudou fundamentalmente como ela ensinava suas alunas a lidarem com crises financeiras agudas. Você não pode eliminar pânico com lógica racional quando você já está em pânico total. Sua mente racional, seu córtex pré-frontal, responsável por pensamento lógico e decisões racionais, está essencialmente offline quando você está em modo de pânico porque seu cérebro reptiliano primitivo, sua amígdala, assumiu controle completo do sistema nervoso para sobrevivência imediata. Você não consegue meditar calmamente por 30 minutos quando está em estado de terror absoluto. Você não consegue visualizar cenários positivos elaborados quando seu sistema nervoso está em modo de luta ou fuga extrema. Você não consegue fazer afirmações longas e complexas quando sua mente está dominada por pensamentos obsessivos de catástrofe iminente. Então Emma criou algo radicalmente diferente de todas suas outras práticas e ensinamentos. Algo curtíssimo, mas extremamente concentrado e poderoso. Algo que qualquer pessoa, não importa quão desesperada, não importa quão dominada por pânico, pode fazer. 30 segundos.
Apenas 30 segundos cronometrados que quebram o padrão neurológico de pânico instantaneamente, interrompem o loop mental destrutivo imediatamente e abrem espaço energético para milagres começarem a se manifestar. E vou te provar que isso não é teoria abstrata, não é conceito bonito, mas impraticável, não é esperança vazia. Vou te provar através da história real, concreta, documentada de uma mulher chamada Isabel, que estava literalmente 48 horas do despejo completo, 48 horas de ser colocada na rua com 2 filhos pequenos, sem dinheiro absolutamente nenhum, sem opções visíveis, sem ninguém para pedir ajuda, em pânico tão total, tão paralisante, tão sufocante, que ela estava sendo literalmente destruída por dentro. E 30 segundos de um tratamento mental específico mudaram absolutamente tudo em menos de 24 horas. Mas antes de eu mergulhar na história completa e detalhada de Isabel, desde o início até o final miraculoso, você precisa entender com profundidade científica, não apenas espiritual, exatamente o que pânico faz no seu cérebro, no seu corpo, no seu campo energético. Porque quando você entende profundamente o mecanismo de como o pânico bloqueia, você entende imediatamente por que o tratamento de 30 segundos funciona tão rápida e dramaticamente. Quando você entra em pânico financeiro agudo, quando você olha a conta no vermelho, ou o boleto vencendo, ou a notificação de despejo, e aquele terror visceral te domina, algo muito específico e mensurável acontece neurologicamente. Sua amígdala, aquela estrutura primitiva no centro do cérebro responsável por detectar ameaças e acionar resposta de sobrevivência, dispara completamente. Ela envia sinais de alerta máximo para todo o seu corpo: perigo iminente, sobrevivência em risco, modo de emergência total ativado. Seu sistema nervoso simpático, responsável por luta ou fuga, assume controle completo. A adrenalina e cortisol inundam sua corrente sanguínea. Seu coração acelera para bombear sangue mais rápido para músculos para fuga ou combate. Sua respiração fica superficial e rápida para oxigenar músculos rapidamente. Seu sistema digestivo desliga completamente porque não é prioridade em emergência de sobrevivência. Sua capacidade de pensar racionalmente, de planejar com calma, de ver opções claramente diminui drasticamente, porque todos os recursos neurológicos estão focados em sobrevivência imediata. E energeticamente, vibratoriamente, sua frequência cai precipitadamente. Medo e pânico têm frequências vibratórias extremamente baixas na escala energética. E nessas frequências baixas, você se torna magneticamente repelente, não atraente, para soluções que vibram em frequências mais altas de possibilidade, esperança, criatividade, conexão. É incompatibilidade vibracional completa. Emma explicava isso para suas alunas usando uma analogia simples, mas poderosa que todas entendiam intuitivamente. Imagine que soluções, oportunidades, ajuda financeira são rádio transmitindo numa frequência específica, digamos, frequência 100. Quando você está calma, receptiva, confiante, você está sintonizada em frequências próximas, 80, 90, 100, e pode receber a transmissão claramente. Mas, quando você entra em pânico total, sua frequência cai dramaticamente para 10, 15, 20, e nessa frequência baixíssima, você não consegue receber a transmissão de solução que está acontecendo em frequência 100. Não porque a solução não existe, mas porque você está completamente fora de sintonia, completamente incompatível vibratoriamente. E aqui está o problema devastador. Quanto mais você entra em pânico, mais sua frequência cai. Quanto mais sua frequência cai, menos você consegue receber soluções. Quanto menos você recebe soluções, mais entra em pânico. Espiral descendente autorreforçadora que parece não ter escapatória possível. Até você fazer algo radical que quebra esse padrão instantaneamente. Algo que interrompe brutalmente o ciclo vicioso. Algo que força sua mente, seu corpo, sua energia a mudarem de estado em 30 segundos apenas. E isso é exatamente o que o tratamento de emergência que Emma Curtis Hopkins criou faz com precisão cirúrgica. Agora deixe-me contar a história completa, profunda,
detalhada de Isabel, desde muito antes da crise até muito depois da resolução, para que você veja o contexto completo, a complexidade total, a realidade concreta de como esse tratamento simples, mas poderoso, funciona em situação de vida ou morte financeira. Isabel tinha 37 anos quando aconteceu a crise que quase destruiu completamente sua vida e a vida dos 2 filhos pequenos que dependiam totalmente dela. Ela não havia nascido em pobreza extrema. Sua família de origem era classe média baixa, não rica, mas não miserável, apenas sempre apertada, sempre no limite, sempre preocupada com dinheiro, mas conseguindo sobreviver. Isabel cresceu vendo os pais lutarem financeiramente, brigarem frequentemente sobre dinheiro, viverem em tensão constante, mas conseguirem manter casa, comida, roupa, escola básica. Quando Isabel tinha 18 anos e estava terminando o ensino médio, conheceu um rapaz chamado Ricardo. Ele era charmoso, divertido, fazia ela rir, fazia ela sentir especial. E Isabel, jovem e inexperiente, apaixonou-se rapidamente. Aos 19, engravidou. Eles se casaram apressadamente porque era o que família esperava, o que sociedade exigia na época e no lugar onde viviam. E durante 2 anos, enquanto Lucas era bebê e depois Maria nasceu, a vida foi difícil, mas administrável. Ricardo trabalhava, Isabel cuidava das crianças, conseguiam pagar aluguel de apartamento pequeno na periferia, conseguiam comer basicamente, conseguiam sobreviver. Mas quando Maria completou 2 anos e meio, Ricardo mudou drasticamente. Começou a beber pesadamente. Começou a faltar no trabalho. Começou a gastar dinheiro que não tinham em coisas destrutivas. Começou a ficar violento verbalmente e depois fisicamente. E numa manhã terrível de domingo, depois de discussão violenta sobre dinheiro que faltava, Ricardo simplesmente saiu, pegou as poucas coisas dele e nunca mais voltou. Desapareceu completamente, sem explicação, sem despedida, sem deixar nada, sem ajudar com pensão alimentícia, sem assumir responsabilidade pelos 2 filhos que havia criado. Isabel, aos 25 anos, se viu de repente completamente sozinha com 2 crianças pequenas para sustentar, sem ajuda do pai das crianças. Sua própria família não tinha recursos para ajudar significativamente. Podiam cuidar ocasionalmente das crianças, mas não podiam dar dinheiro porque não tinham. A família de Ricardo cortou contato completamente, como se Isabel e as crianças nunca tivessem existido. Isabel precisou se virar. Precisou ser forte. Precisou sobreviver de qualquer forma. Conseguiu trabalho como vendedora numa loja de roupas num shopping popular. Pagava um salário mínimo mais pequenas comissões. Não era muito, mas era algo. E Isabel era trabalhadora, honesta, responsável. Ela aparecia todos os dias, fazia bem seu trabalho, nunca faltava, nunca chegava atrasada. E conseguia, com sacrifício tremendo, com controle obsessivo de cada centavo, com privação constante, manter aluguel pago, comida básica na mesa, crianças vestidas adequadamente, contas essenciais cobertas. Não era vida confortável, era vida apertada constantemente, mas era vida funcional, era sobrevivência. E Isabel se orgulhava secretamente de conseguir fazer isso sozinha, sem ajuda significativa de ninguém. Ela era forte, ela era capaz, ela era sobrevivente. Durante 12 anos, de quando Ricardo saiu até o mês de abril, quando Isabel tinha 37 anos, essa foi a vida dela. Trabalho exaustivo, controle obsessivo de finanças, sacrifício constante, mas sobrevivência mantida. Lucas e Maria crescendo, não com luxos, mas com necessidades básicas atendidas, com amor abundante da mãe, com estabilidade relativa apesar de limitações materiais. E então, abril chegou. E tudo que Isabel havia construído cuidadosamente durante 12 anos desmoronou simultaneamente e catastroficamente em questão de semanas. Isabel começou a sentir-se mal no fim de março, cansaço extremo, tosse persistente, febre baixa que não passava. Ela ignorou inicialmente, porque não podia se dar ao luxo de faltar trabalho. Tomava medicamentos sem prescrição, continuava trabalhando, forçava o corpo além dos limites.
Mas o corpo eventualmente se rebela quando é ignorado persistentemente. E no início de abril, Isabel colapsou literalmente no meio da loja durante expediente. Desmaiou. Caiu. Precisou ser levada emergencialmente ao hospital público. O diagnóstico foi pneumonia severa bilateral, ambos pulmões infectados gravemente. Ela havia ignorado os sintomas tempo demais, havia forçado o corpo doente além do que ele podia aguentar, e agora estava pagando o preço com juros compostos. Os médicos foram claros e inflexíveis. Isabel precisava ficar em repouso absoluto, completo por no mínimo 3 semanas. Não podia trabalhar. Não podia fazer esforço físico nenhum. Precisava tomar antibióticos fortes, precisava descansar completamente ou a pneumonia poderia progredir para algo potencialmente fatal. 3 semanas. 21 dias sem poder trabalhar. 21 dias sem salário porque a loja não pagava dias de doença, não tinha benefícios além do mínimo legal exigido. E 3 semanas de despesas médicas inesperadas para medicamentos, para consultas de acompanhamento, para exames necessários. E 3 semanas de precisar pagar alguém para cuidar de Lucas e Maria, enquanto Isabel estava doente demais para funcionar como mãe. O desastre financeiro foi rápido, brutal, devastador. No fim da primeira semana, Isabel havia gasto todo o dinheiro que tinha guardado escassamente, cerca de R$ 400, que eram sua reserva de emergência inteira. No fim da segunda semana, havia usado o cartão de crédito até o limite absoluto. No fim da terceira semana, estava devendo para vizinhas que haviam cuidado das crianças, estava com o aluguel do mês atrasado, estava com contas essenciais não pagas, acumulando multas e juros. Quando finalmente se recuperou fisicamente da pneumonia, o suficiente para voltar ao trabalho no início de maio, Isabel olhou sua situação financeira com horror crescente e paralisante. Estava com 3 meses de aluguel atrasado agora, abril, maio, junho, porque não conseguiu pagar abril enquanto estava doente, e maio passou enquanto se recuperava, e junho estava chegando. 3 meses completos acumulados. R$ 4.000 de dívida total, considerando aluguel, contas atrasadas, dívidas com vizinhas, cartão estourado. E pior, o proprietário do apartamento, Senhor Augusto, um homem idoso, severo, sem paciência ou compaixão, havia enviado notificação legal formal de despejo. Isabel tinha até sexta-feira daquela semana, apenas 5 dias úteis quando ela recebeu a notificação, para pagar pelo menos os 3 meses de aluguel atrasado, ou seria legalmente, formalmente despejada. Ela e as 2 crianças seriam colocadas na rua por oficiais de justiça. Seus pertences seriam removidos à força. E ela não teria para onde ir absolutamente nenhum. Isabel entrou em modo de sobrevivência desesperada. Tentou tudo humanamente possível durante os próximos 3 dias. Tentou negociar com o Senhor Augusto pessoalmente. Ele recusou friamente qualquer negociação, disse que leis eram leis e ele tinha direito legal de despejar inquilino inadimplente. Tentou pedir emprestado para toda a família estendida. Primos, tios, tias. Ninguém tinha R$ 4.000 disponíveis. Alguns ajudaram com 50, R$ 100, mas era gota no oceano. Tentou pedir para todas amigas e conhecidas. Mesma situação. Pequenas ajudas, mas nada perto do necessário. Tentou conseguir empréstimo em banco. Foi instantaneamente negada por estar com nome sujo no sistema de crédito devido a contas atrasadas. Tentou conseguir empréstimo em financeiras, mesma rejeição. Tentou adiantar salário no trabalho. Gerente disse que era impossível, contra a política da empresa. 3 dias de tentar desesperadamente tudo possível. E no final daqueles 3 dias de esforço maníaco e frustrante, Isabel havia conseguido juntar apenas R$ 1.300. 1.300 de 4.000 necessários. Faltavam ainda 2.700. E ela tinha agora apenas 48 horas até o prazo final de sexta-feira às 6 da tarde, quando o banco fecharia e quando oficiais de justiça chegariam no sábado de manhã para a execução do despejo. Na quinta-feira à noite, 48 horas exatas do prazo final, Isabel colocou Lucas e Maria para dormir, como todas as noites, tentando manter normalidade e não mostrar pânico para as crianças.
Beijou as testas deles, cobriu-os com cobertor gasto, desejou boa noite com voz que tentava soar normal, mas que tremia ligeiramente. E então fechou a porta do quarto das crianças suavemente e foi para a sala escura. E ali, sozinha na escuridão, longe dos olhos inocentes dos filhos que dependiam completamente dela, Isabel finalmente permitiu que todo o controle, toda a força, toda a máscara de normalidade desmoronassem completamente. E entrou em pânico total. Pânico tão intenso, tão avassalador, tão sufocante que ela literalmente não conseguia respirar adequadamente. E ali, sozinha na escuridão absoluta, longe dos olhos inocentes dos filhos que dependiam completamente dela para tudo, Isabel finalmente permitiu que todo o controle cuidadosamente mantido, toda a força arduamente construída, toda a máscara de normalidade funcional desmoronassem completamente. E entrou em pânico total. Pânico tão intenso, tão avassalador, tão absolutamente sufocante que ela literalmente não conseguia respirar adequadamente. Cada tentativa de inspirar profundamente era bloqueada por algo invisível, mas real, apertando seu peito violentamente. Seu coração batia tão rápido, tão forte, tão violentamente que ela podia ouvi-lo pulsando nos ouvidos como tambor furioso. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Suor frio escorria pelas costas, apesar da noite estar fria. E sua mente, sua pobre mente exausta, entrou num loop obsessivo, destrutivo, implacável de pensamentos aterrorizantes que se repetiam sem parar, sem descanso, sem trégua, girando e girando numa espiral descendente cada vez mais desesperadora. Vou ser despejada. Vou colocar meus filhos pequenos na rua. Lucas tem 6 anos, Maria tem 4. Para onde vamos? Não tenho família que possa nos acolher. Não tenho amigos com espaço. Vamos dormir na rua? Vamos dormir em abrigo público? Vou perder minhas crianças para serviço social? Vou ser vista como mãe incapaz que não consegue cuidar dos próprios filhos? Sou uma fracassada. Sou uma incompetente. Destruí a vida dos meus filhos. Não há saída. Não há solução. Não há esperança. É o fim. É o fim completo. É o fim de tudo. Os pensamentos se repetiam obsessivamente, compulsivamente, cruelmente, implacavelmente. E cada repetição intensificava o pânico. E cada intensificação do pânico trazia mais pensamentos aterrorizantes. Espiral autodestrutiva, autorreforçadora, que parecia não ter escape possível. Isabel se encolheu no sofá velho e gasto em posição fetal, abraçando os joelhos contra o peito, balançando levemente para frente e para trás num movimento primitivo de autoconsolo que não consolava nada. Ela chorava silenciosamente, desesperadamente, tentando abafar os soluços para não fazer barulho que pudesse acordar as crianças inocentes no quarto ao lado. E naquele momento de desespero mais profundo, mais escuro, mais absoluto da vida inteira dela, quando ela genuinamente, sinceramente, acreditava que não havia nenhuma esperança, nenhuma possibilidade, nenhuma saída, quando ela estava considerando seriamente pensamentos sobre como seria melhor que ela simplesmente não existisse mais para não ser fardo, algo aconteceu completamente inesperado que salvaria literalmente sua vida e a vida das crianças. Uma lembrança surgiu aparentemente do nada, emergindo de algum lugar profundo da memória, onde ficam coisas que você leu uma vez e depois esqueceu conscientemente, mas que o subconsciente guardou cuidadosamente para o momento exato quando seria necessária. Uma lembrança de algo que ela havia lido 6 meses antes, num livro velho e amarelado que uma conhecida da loja, uma mulher mais velha chamada Dona Marisa, havia emprestado para ela durante pausa de almoço. Dona Marisa era cliente frequente da loja onde Isabel trabalhava. E ao longo dos anos, elas haviam desenvolvido aquele tipo de amizade superficial, mas genuína que acontece entre vendedora e cliente regular. Dona Marisa sempre notava quando Isabel parecia particularmente cansada ou preocupada. E num dia específico meses antes, quando Isabel estava visivelmente exausta e ansiosa por preocupações financeiras normais, Dona Marisa havia puxado dela detalhes gentilmente, havia ouvido com compaixão
E então havia dito algo inesperado. Isabel, querida, você precisa ler este livro. É velho, é de uma autora que a maioria não conhece mais, mas mudou minha vida quando eu estava em situação terrível décadas atrás. Prometa que vai ler. Isabel havia aceitado o livro mais por educação que por interesse real. Era a edição antiga de 1923, capa de couro desgastada, páginas amareladas e frágeis. Tratamentos Mentais para a Prosperidade, por Emma Curtis Hopkins. Isabel havia levado para casa, havia lido casualmente ao longo de algumas semanas, quando tinha tempo entre trabalho e crianças. Havia achado interessante, até inspirador em partes, mas não havia urgência, não havia necessidade aguda. Sua vida estava apertada, mas funcional naquele momento. Então, depois de ler, havia devolvido o livro agradecendo e havia esquecido conscientemente a maioria do conteúdo. Mas o subconsciente não esquece. O subconsciente guarda tudo meticulosamente. E naquele momento de pânico total, quando Isabel estava na beira do abismo psicológico, uma memória específica daquele livro surfou na consciência com clareza surpreendente. Emma Curtis Hopkins escrevia sobre momentos precisamente como esse que Isabel estava vivendo. Momentos de desespero financeiro absoluto. Momentos de pânico paralisante. Momentos quando você não consegue pensar claramente de tanto medo. Quando você não consegue ver saída de tão desesperada. Quando você genuinamente acredita que acabou completamente. E Emma dizia algo que na época, 6 meses antes, quando Isabel leu pela primeira vez, havia parecido interessante, mas abstrato. Mas agora, naquele momento de necessidade desesperada, ressoava profundamente como verdade vital, como tábua de salvação no oceano tempestuoso. Em momentos de pânico agudo absoluto, quando sua mente está completamente dominada por medo paralisante e você não consegue fazer práticas longas porque seu sistema nervoso está em modo de sobrevivência extrema, você ainda pode fazer 30 segundos. Qualquer pessoa, não importa quão desesperada, não importa quão dominada por terror, pode fazer 30 segundos de tratamento mental específico que quebra o pânico instantaneamente e abre espaço energético para que milagres, soluções, ajuda divina possam entrar. Isabel, sentada no sofá na escuridão, encolhida em posição fetal, tremendo de pânico, lembrou daquelas palavras com clareza fotográfica. E lembrou que Emma havia escrito exatamente o tratamento de 30 segundos, palavra por palavra, no capítulo 4 do livro. Isabel não tinha mais o livro. Havia devolvido meses antes, mas tentou desesperadamente lembrar as palavras exatas. E, surpreendentemente, miraculosamente, as palavras vieram. Não todas perfeitamente, mas o suficiente, a essência, o espírito do tratamento. Como se alguma parte dela tivesse memorizado, sem intenção consciente, sabendo que um dia precisaria desesperadamente. Isabel não sabia se acreditava que funcionaria. Na verdade, naquele momento de desespero total, ela não acreditava realmente. Como 30 segundos de palavras poderiam mudar situação tão catastrófica, tão concretamente desesperadora? Era absurdo, era ridículo, era a esperança impossível. Mas ela também não tinha absolutamente nada, literalmente nada mais a perder tentando. Estava no fundo absoluto do poço. Então decidiu, com resignação desesperada, que pelo menos ocuparia sua mente por 30 segundos com algo diferente dos pensamentos aterrorizantes que giravam obsessivamente, que pelo menos tentaria mesmo sem acreditar, mesmo achando que provavelmente não faria diferença nenhuma, mas que não poderia piorar a situação que já estava no pior possível. Isabel se forçou a sentar ereta no sofá, em vez de ficar encolhida em posição fetal. Colocou os pés no chão firmemente, sentindo o contato físico com realidade sólida. Colocou as mãos tremendo nos joelhos, tentando estabilizar, e seguiu exatamente as instruções que Emma havia escrito e que sua memória subconsciente havia guardado fielmente. Primeiro, respirou fundo 3 vezes. Inspiração lenta, profunda, deliberada pelo nariz. Expiração lenta, completa, intencional pela boca. 3 ciclos completos, tentando controlar a respiração caótica,
superficial do pânico. A primeira respiração foi extremamente difícil porque seu peito estava tão contraído pelo pânico que parecia impossível expandir completamente. Mas ela forçou. A segunda respiração foi ligeiramente mais fácil. A terceira entrou um pouco mais profundamente. Segundo, fechou os olhos apertados, bloqueando visão da sala escura ao redor, bloqueando realidade externa desoladora, focando toda a atenção internamente. Terceiro, e começou a falar em voz baixa, quase sussurrando para não acordar as crianças, mas alto o suficiente para que seus próprios ouvidos escutassem as palavras. Porque Emma havia dito que falar em voz alta, mesmo baixa, tem poder que pensamento silencioso não tem. Eu paro agora todo o pânico. Eu paro completamente. Eu reconheço claramente que pânico bloqueia soluções. Pânico fecha portas. Pânico repele ajuda. Eu solto o pânico completamente agora. Eu liberto completamente. Existe substância divina infinita que resolve absolutamente tudo perfeitamente. Essa substância existe agora. Essa substância está aqui agora mesmo neste exato momento. Essa substância tem a solução perfeita, completa para mim agora. Eu me abro completamente, totalmente, para receber essa solução imediatamente. Eu confio que a solução existe e que a solução vem para mim agora. Eu agradeço profundamente porque a solução já existe no campo das possibilidades e já está se manifestando, já está vindo para mim neste exato momento. Está feito, está completo, está manifestado. Assim é. 30 segundos aproximadamente. Talvez 35, porque ela falou devagar, deliberadamente, com intenção máxima que conseguiu reunir, apesar da incredulidade subjacente. Isabel terminou de falar as palavras do tratamento e permaneceu sentada com olhos fechados por mais alguns segundos, respirando, processando, esperando ver se algo, qualquer coisa mudaria. E algo absolutamente extraordinário, completamente inesperado, miraculoso, mas real, aconteceu imediatamente. O pânico que estava dominando completamente, totalitariamente seu corpo e mente minutos antes, aquele pânico sufocante, paralisante, devastador, havia diminuído drasticamente. Não desapareceu totalmente. Não evaporou magicamente como se nunca tivesse existido, mas a intensidade caiu vertiginosamente. Se antes era 10 na escala de 0 a 10, agora era talvez 4 ou 5. Isabel abriu os olhos lentamente, confusa, atordoada. Como isso era possível? Como 30 segundos de palavras podiam mudar estado interno tão dramaticamente, tão rapidamente? Ela não entendia o mecanismo neurológico, não compreendia a ciência energética por trás. Mas não podia negar, não podia ignorar o resultado concreto, mensurável, indiscutível. Ela conseguia respirar mais profundamente agora. O aperto no peito havia aliviado significativamente. Seu coração ainda batia rápido, mas não mais aquele batimento frenético, desesperado que parecia que ia explodir. Suas mãos ainda tremiam levemente, mas não mais aquele tremor violento e incontrolável. E mais importante, mais significativo, os pensamentos obsessivos, aterrorizantes que giravam sem parar, haviam diminuído drasticamente em frequência e intensidade. Isabel ficou sentada no sofá processando, tentando entender, sentindo a diferença palpável. E então decidiu fazer exatamente o que Emma havia instruído no livro. Se o pânico ainda estiver presente após primeira vez, repita imediatamente. Faça 2, 3, 4 vezes se necessário, até o pânico baixar para nível completamente administrável. Então Isabel fez novamente, respirou fundo 3 vezes. Fechou os olhos e repetiu o tratamento palavra por palavra com ainda mais intenção agora, porque havia visto o resultado concreto da primeira vez, e isso criava abertura, criava possibilidade de funcionamento. E o pânico diminuiu mais. Agora estava talvez em 2 ou 3 na escala. Presente ainda, mas não mais dominante, não mais paralisante, não mais sufocante. Isabel fez uma terceira vez. E, finalmente, depois de 3 repetições de 30 segundos cada, totalizando apenas 90 segundos completos, Isabel se sentia
estranhamente, surpreendentemente calma, considerando a situação objetivamente desesperadora que não havia mudado nada externamente. Ela ainda estava a 48 horas do despejo. Ainda precisava de R$ 2.700 que não tinha. Ainda não havia solução visível aparente, mas internamente, energeticamente, vibratoriamente, algo fundamental havia mudado drasticamente. Não era felicidade ingênua, não era otimismo irreal desconectado da realidade dura, mas era paz relativa. Era a capacidade recuperada de pensar com alguma clareza, em vez de apenas girar em espirais destrutivas. Era alívio profundo do terror paralisante absoluto que a estava destruindo por dentro. E essa diferença, essa mudança aparentemente pequena, mas absolutamente crucial entre pânico paralisante e calma relativa, fez toda a diferença no que aconteceu nas 48 horas seguintes. Isabel conseguiu dormir naquela noite, algo que parecia completamente impossível, absolutamente impensável, 1 hora antes, quando estava em pânico total. Não dormiu profundamente, não dormiu tranquilamente, mas dormiu algumas horas, o suficiente para descansar minimamente o corpo e a mente exaustos. E toda vez que acordava durante a noite com pânico começando a voltar, ela imediatamente, automaticamente fazia o tratamento de 30 segundos mentalmente, e o pânico recuava obedientemente. Isabel acordou na sexta-feira de manhã, o último dia, o dia do prazo final fatal, o dia que determinaria se ela e as crianças teriam casa no dia seguinte ou estariam na rua, ainda sem dinheiro, ainda sem solução visível, mas crucialmente sem estar em pânico paralisante que bloquearia qualquer solução tentando chegar. E essa abertura energética, essa receptividade restaurada, essa permeabilidade recuperada fez absolutamente toda a diferença. Isabel levou Lucas e Maria para a escola exatamente como todos os dias, mantendo normalidade, mantendo rotina, não deixando as crianças perceberem o desespero que estava acontecendo nos bastidores da vida delas. Beijou-os na porta da escola, disse que os amava, disse que os pegaria no horário normal, desejou bom dia de estudo. E foi trabalhar na loja normalmente, porque não havia alternativa, porque precisava funcionar, porque desmoronar não era opção quando crianças dependiam dela. E durante todo aquele dia tenso de sexta-feira, enquanto atendia clientes mecanicamente, enquanto dobrava roupas automaticamente, enquanto operava caixa roboticamente, sempre que Isabel sentia pânico começando a subir novamente, começando a dominar, começando a paralisar, ela ia discretamente ao banheiro da loja, trancava-se por 30 segundos e fazia o tratamento mental rapidamente, eficientemente. E cada vez, sem exceção, o pânico recuava imediatamente, obedientemente, permitindo que ela funcionasse, permitindo que ela permanecesse aberta energeticamente. Eram 3 horas da tarde de sexta-feira. 3 horas cruciais antes do banco fechar às 6. 3 horas antes do prazo final oficial, irreversível. Isabel estava na loja atendendo uma cliente que estava experimentando múltiplos vestidos sem decidir, ocupando tempo precioso. Isabel mantinha sorriso profissional na cara, mas internamente estava contando minutos, contando segundos, sentindo o peso do prazo se aproximando inexoravelmente. Seu celular vibrou no bolso discretamente. Isabel olhou rapidamente enquanto a cliente estava no provador. Era número desconhecido. Normalmente, ela ignoraria a ligação de número desconhecido porque geralmente era cobrador ou spam. Mas algum instinto, algum impulso a fez atender. Alô? Isabel disse baixo, tentando não chamar atenção na loja. A voz do outro lado era feminina, mais velha, suave, mas com certa urgência. Isabel Santos, você se lembra de mim? Sou Dona Carmen. Você me ajudou há 2 anos quando eu estava muito doente e sozinha. Você fazia compras para mim, cozinhava para mim, cuidava de mim mesmo, sendo praticamente uma estranha para mim naquela época. Você foi anjo na minha vida quando eu mais precisava. Eu nunca esqueci sua bondade extraordinária. Isabel precisou pensar rápido. Dona Carmen? Fazia 2 anos? Ela lembrou vagamente.
Havia sido vizinha temporária do prédio anterior onde Isabel morava antes de mudar para apartamento atual. Uma senhora idosa que morou alguns meses ali visitando filha e que havia ficado doente severamente durante visita. Isabel havia ajudado naturalmente, espontaneamente por algumas semanas, porque viu alguém precisando urgentemente e ajudou sem pensar, sem esperar nada em troca, simplesmente porque era o certo fazer. Sim, sim, eu lembro de você, Dona Carmen. Isabel respondeu ainda confusa sobre por que estava recebendo ligação depois de tanto tempo. Como está? Está bem? Dona Carmen continuou com voz emocionada. Isabel, querida, eu sei que isso vai parecer extremamente estranho e você vai se perguntar por que estou ligando agora, anos depois, aparentemente do nada. Mas algo extraordinário aconteceu. Eu tive um sonho ontem à noite. Um sonho vívido, claro, detalhado, onde eu via você visivelmente desesperada, chorando, precisando de ajuda urgente, grave com dinheiro. Acordei com o coração disparado e com um sentimento fortíssimo, irresistível, imperativo de que eu absolutamente precisava te encontrar e ajudar imediatamente. Gastei a manhã inteira conseguindo seu número através de conhecidos mútuos, através de investigação. Isabel, por favor, seja totalmente honesta comigo. Você está bem? Você está passando por dificuldade financeira séria agora? Isabel ficou completamente congelada, atordoada, chocada em silêncio absoluto por segundos que pareceram minutos. Como aquela senhora podia saber? Como era possível ter sonhado especificamente com ela justamente agora? Justamente no exato momento de maior necessidade? As probabilidades estatísticas eram astronômicas, impossíveis, inexplicáveis. Ela hesitou respondendo, orgulhosa demais para admitir, envergonhada demais para pedir. Mas Dona Carmen insistiu com gentileza firme, mas irresistível. Por favor, Isabel, por favor, seja honesta comigo. Você precisa de ajuda financeira urgente agora, neste momento? Isabel, com voz embargada por emoção que não conseguia controlar mais, admitiu quebrantada. Eu estou prestes a ser despejada hoje. Hoje mesmo. Tenho até 6 horas da tarde. Preciso de R$ 2.700 imediatamente, ou perco meu apartamento completamente e coloco meus 2 filhos pequenos literalmente na rua amanhã de manhã. Mas eu não posso aceitar isso de você. É muito dinheiro. É absurdo pedir. Dona Carmen respondeu imediatamente, sem hesitação nenhuma, com firmeza absoluta. Você pode, e você vai aceitar imediatamente sem questionar. Você me ajudou quando eu estava completamente vulnerável, completamente sozinha, desesperadamente necessitada e não tinha absolutamente ninguém. Você fez isso esperando zero em troca, simplesmente por bondade pura. Agora é minha vez, minha oportunidade, minha honra retribuir. Me encontre no Banco Brasil da Praça da República em 40 minutos exatos. 3h45. Vou te dar o dinheiro pessoalmente. E não é empréstimo que você precisa pagar de volta. É presente. É gratidão profunda por sua bondade antiga que salvou minha vida quando eu estava desesperada. Isabel chorou abertamente no telefone, não se importando mais se clientes ou colegas viam. Não conseguia acreditar. Era impossível estatisticamente. Era coincidência absurda demais. Era exatamente o valor necessário, 2.700. Era exatamente no prazo crítico, 3 horas antes do deadline. Era exatamente quando ela havia feito aquele tratamento de 30 segundos, pedindo, abrindo-se, confiando que solução existia e viria. 40 minutos depois, Isabel estava no banco tremendo de emoção e de alívio. Dona Carmen chegou pontualmente, uma senhora elegante de 70 e poucos anos, com olhos bondosos e sorriso caloroso. Abraçou Isabel longamente. E entregou o envelope com R$ 2.700 exatos em dinheiro físico que havia sacado antecipadamente, sabendo exatamente quanto Isabel precisaria, porque o sonho havia sido tão específico, tão detalhado, que incluía até valor exato. Como você sabia o valor exato? Isabel perguntou atordoada. No sonho estava muito claro, muito específico, 2.700, e prazo era hoje sexta. Dona Carmen respondeu suavemente. Eu não entendo completamente como sonhos podem ser tão específicos e tão verdadeiros.
Mas aprendi a não questionar, apenas obedecer quando recebo mensagem tão clara. 1 hora depois, às 5h15 da tarde, 45 minutos antes do banco fechar, Isabel estava no caixa pagando os 3 meses de aluguel atrasado completos. Tinha recibo na mão. Tinha comprovante de pagamento. Tinha salvado seu lar. Tinha protegido seus filhos. Tinha evitado catástrofe que parecia absolutamente inevitável 24 horas antes. E tudo, absolutamente tudo, porque 30 segundos de tratamento mental haviam quebrado o pânico paralisante, haviam aberto espaço energético fechado, haviam mudado vibração de fechamento desesperado para receptividade confiante e haviam permitido que solução que provavelmente já estava tentando se manifestar, mas estava bloqueada pela parede energética de pânico, finalmente conseguisse penetrar, materializar, salvar. Naquela noite, depois de pegar Lucas e Maria na escola, depois de fazer jantar simples, depois de colocar as crianças para dormir com beijos e gratidão silenciosa por ainda ter teto sobre cabeças deles, Isabel sentou-se sozinha na sala. A mesma sala onde 24 horas antes estava em pânico total, acreditando que tudo estava perdido, e refletiu profundamente sobre o que havia acontecido. A sequência era inegável, irrefutável, impossível de explicar como mera coincidência. Quinta à noite. Pânico total paralisante, bloqueando completamente qualquer solução. Quinta à noite, tratamento de 30 segundos quebrando pânico, abrindo espaço. Quinta à noite. Dona Carmen tendo sonho específico sobre Isabel, precisando ajuda. Sexta à tarde, Dona Carmen ligando com urgência irresistível de ajudar. Sexta à tarde, dinheiro exato chegando exatamente no prazo necessário. As probabilidades de tudo isso ser coincidência aleatória eram estatisticamente próximas de zero. Era manifestação. Era lei universal operando. Era quebra de bloqueio energético, permitindo que solução se manifestasse. Isabel pegou o caderno velho e caneta e escreveu o tratamento de 30 segundos palavra por palavra, enquanto lembrava perfeitamente, enquanto memória estava fresca e clara. Escreveu grande, legível, em página limpa. E prometeu para si mesma, prometeu para o universo que havia respondido tão dramaticamente. Nunca mais permitiria pânico dominar tão completamente. Nunca mais deixaria pânico bloquear soluções. Sempre, sempre faria o tratamento de 30 segundos no primeiro sinal de pânico começando. E Isabel manteve aquela promessa religiosamente. Nos anos seguintes, sempre que situação difícil surgia, e surgiram múltiplas outras vezes porque vida de mãe solteira com recursos limitados tem crises recorrentes, Isabel imediatamente fazia o tratamento de 30 segundos antes de pânico dominar. E sempre, sem exceção única, o tratamento quebrava pânico suficientemente para que ela permanecesse aberta energeticamente para soluções se manifestarem. 5 anos depois daquela sexta-feira dramática de quase despejo, Isabel estava em situação financeira radicalmente diferente. Havia conseguido emprego significativamente melhor através de oportunidade que apareceu quando ela estava energeticamente aberta, não fechada por pânico. Havia se estabilizado economicamente. Tinha pequena, mas real reserva de emergência. Tinha conseguido até começar faculdade noturna através de bolsa estudantil. Não era rica, mas era estável, segura, crescendo. E ela atribuía essa transformação não apenas ao trabalho duro, mas fundamentalmente ao fato de que havia aprendido ferramenta crucial, como não deixar pânico dominá-la e bloquear fluxo de soluções. Agora você precisa aprender exatamente o tratamento de emergência de 30 segundos que Emma Curtis Hopkins criou especificamente para momentos de pânico financeiro agudo. Vou te dar palavra por palavra, exatamente como Emma escreveu. Decore completamente. Memorize perfeitamente. Escreva num papel e mantenha visível. Coloque no celular. Grave num áudio, para que quando você estiver em pânico total, possa acessar automaticamente, sem precisar procurar, sem precisar lembrar, sem precisar pensar. O tratamento tem estrutura específica em 3 partes que trabalham sinergicamente. Primeira parte, interrompe padrão neurológico de pânico.
Segunda parte, reconhece substância divina que tem solução. Terceira parte, abre você para receber. Aqui está exatamente, precisamente como Emma ensinava palavra por palavra. Quando você perceber que está entrando em pânico financeiro, coração acelerando, respiração ficando superficial, pensamentos girando destrutivamente, sensação de sufocamento começando, pare imediatamente tudo o que está fazendo. Pare literalmente, fisicamente. Se puder, vá para lugar onde possa ter 30 segundos completamente sozinha, sem interrupção. Banheiro, quarto, carro, varanda. Onde for possível ter privacidade breve. Primeiro passo. Respire fundo 3 vezes. Não respiração superficial normal, mas respiração profunda, lenta, intencional, deliberada. Inspire lentamente pelo nariz, enchendo pulmões completamente. Segure 2 segundos. Expire lentamente pela boca, esvaziando pulmões completamente. Faça isso 3 ciclos completos. Isso começa a acalmar sistema nervoso simpático fisicamente, neurologicamente. Segundo passo, feche os olhos. Olhos fechados bloqueiam estímulos visuais externos distrativos e ajudam a focar a atenção completamente para interno. Terceiro passo, repita estas palavras exatas, em voz alta se possível, porque voz alta tem poder energético que pensamento silencioso não tem. Mas mentalmente, se necessário por circunstâncias, fale com máxima intenção possível, mesmo que não acredite totalmente no momento, porque a intenção tem poder mesmo sem crença perfeita. Eu paro agora todo pânico completamente. Eu reconheço claramente que pânico bloqueia soluções. Pânico fecha portas. Pânico repele ajuda. Eu solto o pânico totalmente agora. Existe substância divina infinita que resolve absolutamente tudo perfeitamente. Essa substância existe agora. Essa substância está aqui agora mesmo. Essa substância tem a solução perfeita para mim agora. Eu me abro completamente para receber essa solução imediatamente. Eu confio que a solução existe e vem agora. Eu agradeço porque a solução já existe e já está vindo para mim agora. Está feito, está completo, está manifestado. Isso é aproximadamente 30 segundos falando em ritmo normal, não apressado, mas não lento demais. Você pode cronometrar se quiser precisão, mas aproximadamente 30 segundos. Quarto passo. Abra os olhos lentamente, respire profundamente mais uma vez. E observe internamente com honestidade. O pânico diminuiu? Mesmo que apenas ligeiramente? Se ainda estiver muito intenso, acima de 5 numa escala de 0 a 10, repita o tratamento imediatamente inteiro. Faça a segunda vez. Se necessário, faça a terceira, quarta vez até pânico baixar para nível administrável, onde você pode funcionar, pode pensar minimamente claro, pode permanecer aberta energeticamente. Quinto passo crucial que muitas pessoas esquecem. Depois que pânico estiver controlado, mantenha-se vigilante, mas receptiva. Soluções podem aparecer de formas completamente inesperadas, improváveis, impossíveis de prever ou antecipar. Não decida antecipadamente como ou de onde solução virá, porque isso é controle mental que fecha novamente. Apenas permaneça aberta, observando, confiando, recebendo. Isabel precisou do tratamento urgentemente, e solução veio em horas, mas nem sempre é tão rápido dramático. Às vezes, solução leva dias, semanas. O importante e crucial é manter pânico controlado, manter abertura energética, manter confiança que solução existe e está se manifestando, mesmo que ainda não seja visível. E enquanto você mantém estado aberto sem pânico bloqueador, solução eventualmente, inevitavelmente se manifesta, porque lei universal garante isso matematicamente. Use o tratamento não apenas em crises extremas, mas preventivamente também quando sentir ansiedade financeira começando a aumentar. Não espere chegar a pânico total. Faça tratamento preventivamente quando a ansiedade está em 3 ou 4 antes de escalar para 9 ou 10. Prevenção é sempre muito mais fácil que resgate de pânico total. E entenda claramente, o tratamento não substitui ação prática. Se existem ações concretas que você pode tomar, tome. O tratamento quebra pânico paralisante e abre espaço energético para soluções.
Mas se você pode trabalhar, procurar oportunidades, fazer coisas práticas, faça. Tratamento trabalha sinergicamente com ação. Não substitui ação. É parceria entre divino e humano. Emma ensinava que tratamento específico funciona tão rápido porque é concentrado como laser, não difuso como luz normal. 30 segundos de foco absoluto têm mais poder transformador que 30 minutos de prática distraída dispersa. E em momentos de pânico, quando você mal consegue pensar coerentemente, 30 segundos é administrável. Qualquer pessoa, mesmo em desespero total, consegue fazer 30 segundos se comprometer. Isabel provou vivendo. No momento mais desesperado absoluto da vida, quando acreditava genuinamente que não havia saída possível, 30 segundos quebraram pânico suficiente para a solução que já existia, mas estava bloqueada a se manifestar fisicamente em horas, salvando literalmente sua vida e vida das crianças. Você tem essa mesma ferramenta agora. Decore hoje enquanto está relativamente calma. Não espere estar em pânico para aprender, porque em pânico você não consegue aprender nada novo. Decore agora. Pratique algumas vezes mesmo sem estar em crise para familiarizar, para que corpo e mente conheçam a sequência, para que quando realmente precisar, urgentemente acesse automaticamente sem esforço. E quando inevitavelmente você estiver em pânico financeiro real, porque todos eventualmente passamos por crises, todos eventualmente enfrentamos momentos de medo profundo, você terá extintor de incêndio mental sempre disponível. 30 segundos que podem literalmente salvar sua vida, exatamente como salvaram vida de Isabel. Isabel estava a 48 horas do despejo. 0 dinheiro. 0 opções visíveis. Pânico total paralisante bloqueando tudo. 30 segundos quebraram pânico. Abriram espaço. Solução chegou em horas de forma impossível de prever. Vida salva. Decore o tratamento agora. Memorize perfeitamente. Escreva. Grave. Tenha sempre disponível, para que quando precisar urgentemente, tenha ferramenta imediata salvadora. Se este vídeo te deu uma ferramenta de emergência que pode salvar sua vida, deixe um gostei e se inscreva para mais práticas transformadoras. Escreva nos comentários: eu tenho o tratamento de 30 segundos decorado. Declare publicamente que está preparada. Pânico bloqueia absolutamente tudo. 30 segundos desbloqueiam absolutamente tudo. Você tem a ferramenta salvadora agora. Use sabiamente.